semelhante, através da qual o inconsciente também se comunica por meio de símbolos dicionarizáveis. Não é sem razão que a doutora Gina Germinara fala da semântica geral como instrumento de trabalho no âmbito da psicologia. E tem mais. O Dr. Freud não se limitou a criticar a abordagem fisiológica aos problemas psíquicos, ele ofereceu alternativa aceitável ao propor a Talking Cure, a cura pelo diálogo, na qual o terapeuta é mais conselheiro, confessor, confidente e amigo do que médico. Talvez desejasse sinalizar que este, muitas vezes, por deformação profissional, trabalha condicionado por automatismos culturais mais ou menos inconscientes que ele porventura considere já consagrados na prática. Coube, ainda, a Freud cestar vigoroso golpe na toda-poderosa doutrina da histeria, ao demonstrar que essa disfunção ocorria também em homens, o que suscitou indignada reação da parte de seus colegas, para os quais a histeria, como todos sabiam, era doença típica e exclusiva de mulheres, um dos sólidos truísmos da época. Se melhores não foram os resultados obtidos pelo Dr. Freud na sua prática psicanalítica, é porque também ele cometeu o equívoco de substituir dogmas alheios por outros tantos de sua própria criação, como o da doutrina pansexualista, tida como um dos aspectos que contribuiu para uma das primeiras dissidências, afastando discípulos heréticos como Jung e Adler, entre outros. Acontece que o Dr. Ason não tinha à sua disposição os conceitos inovadores da doutrina freudiana, queria começar a manifestar-se nos meios científicos em 1895, com o papel sobre histeria, escrito de parceria com o Dr. Breuer, mas que consumiria, na sua formulação e reformulação, os próximos 44 anos de vida de Freud. Para o Dr. Ason, ainda prevaleciam conceitos puramente fisiológicos e materialistas na busca de interpretações para as disfunções humanas, tanto psíquicas como físicas, muito mais para o lado dessas últimas. Até hoje, na língua inglesa, os médicos são conhecidos como physicians. Não é de admirar-se, pois, que as tentativas de explicação para os fenômenos arrolados sob o título genérico de histeria tenham recebido forte colorido fisicista. Fisicismo, sistema daqueles que explicam o universo pela relação das forças físicas, em Aurélio, dicionário. O caso Félida, portanto, teria sido, na opinião do Dr. Ason, suscitado por irregularidades na irrigação sanguínea do cérebro, o que não difere substancialmente do entendimento dos doutores Borrow e Burot, para o caso Louis V., ocorrido aproximadamente na mesma época em que o Dr. Ason cuidava de Félida. E inegável que a rígida ótica fisiológica determinou, portanto, para o Dr. Ason, o rumo das suas formulações teóricas no elogiável esforço de explicar, dentro do contexto da ciência de sua época, o fenômeno Félida. Está, nesse caso, sua opção pela postura dicotômica, por exemplo, revelada no título da obra, que se caracteriza como estudo sobre a síndrome da dupla consciência, ou personalidade, de vez que o cérebro é constituído de dois lobos ou hemisférios. Cada um deles seria operado por uma das personalidades, que o doutor considera estados alternantes da mesma individualidade. Esse, aliás, é bom exemplo para ilustrar o funcionamento dos chamados automatismos culturais gerados por deformação profissional, de que falávamos há pouco. Convicto de que, em vez de apenas transitar pelo cérebro, o pensamento ser gerado por ele, o Dr. Ason teria sido, consciente ou inadvertidamente, induzido a ignorar qualquer outro estado ou manifestação além das duas sobre as quais concentra a sua atenção. O cérebro não dispõe, a seu ver, de dispositivos suficientes para mais de duas personalidades. Embora o livro contenha referências explícitas a mais um estado, pelo menos, o terceiro e indícios de outros o autor prefere abandoná-los, sem comentários, à própria sorte, de vez que não tinha como acomodá-los nos exíguos limites da fisiologia cerebral.
Esses reparos de forma alguma pretendem invalidar ou minimizar o trabalho do Dr. Asan, que, com Boru e Burot, assume posição pioneira no estudo da enigmática síndrome da personalidade múltipla. É relativamente fácil, a uma distância confortável no tempo, reavaliar trabalhos como desses estudiosos, e não menos sugestiva a tentação de os demolir. E de justiça, contudo, situar os pesquisadores no exato contexto em que fizeram suas observações e formularam suas hipóteses e teorias. Merecem irrestrito respeito pelo que ousaram, e compreensão por inevitáveis equívocos que possam ser hoje identificados, mas que, na época, traduziam um esforço honesto de aproximação à verdade. Semelhante reavaliação será promovida ao longo de estudos que nos são contemporâneos e que, em tantos aspectos, já poderiam ter sido reformulados e, no entanto, continuam a repetir persistentes equívocos, como a doutrina da cisão, refusão de personalidades. Chegaremos lá. E um dos degraus para atingir patamares mais elevados de entendimento será, sem dúvida, o relato de Dr. Asan. 5. Louis veio a redistribuir sal da energia nervosa. 1. O ímã, a eletricidade e as pá. 2 anos antes da publicação do livro do Dr. Asan sobre o caso Félida, ou, mais precisamente, em março de 1885, deu entrada no hospital de Rochefort, também na França, um jovem soldado recentemente incorporado. No mesmo dia em que foi admitido, sofreu uma crise que durou vários dias e o deixou hemiplégico e insensível do lado direito do corpo. Diagnóstico: histeria. É basicamente dessa histeria que cuida o livro La suggestion mentale et la variation de personnalité, dos doutores H. Boru e P. Buroti que passaremos a examinar a seguir. A abordagem desses dois médicos é a que se poderia esperar dos clínicos da época, e que, sob alguns aspectos, ainda não se modificou substancialmente, como enfoque materialista, fisiológico e centrado no sistema nervoso da pessoa afetada. Então, como agora, o inevitável complicador dos fenômenos psíquicos mal compreendidos porque pouco estudados. Os sonâmbulos, escrevem os autores, são doentes sujeitos às leis naturais como todos os demais doentes, com a diferença de que a lesão não é aparente, dado que as desordens resultam de distúrbios no fluxo nervoso, tão imponderável quanto a eletricidade. Destaque meu. Não podemos evitar que as pessoas pensem em termos de sua época, dado que também o fazemos, mas podemos lamentar que sejam tomadas para expressar ideias, palavras e conceitos que ainda não amadureceram suficientemente. Sonâmbulo foi um termo desses. Desgastou-se à força de ser aplicado a situações e fenômenos complexos e diferentes entre si. Ao pé da letra, sonâmbulo é aquele que caminha dormindo. Só porque a pessoa está de olhos fechados, porém, não quer dizer que esteja adormecida. O termo hipnotismo, igualmente em circulação, à época, partia do pressuposto de que a pessoa naquele estado especial estivesse adormecida. Parecia sono, tinha de ser sono. Observa-se, ainda, do texto de Boru e Buroti, que o sonambulismo, seja lá o que se entendesse por essa palavra, era considerado liminarmente, como estado mórbido, ou seja, como doença. E mais, que tal doença tinha a ver com o sistema nervoso, presumivelmente lesado, ainda que a lesão não pudesse ser detectada, mesmo porque resultaria de algo ainda mais remoto e sutil, como a ação do então chamado fluido nervoso. A recém-descoberta eletricidade entra também nesse esquema, dado que era tida como outro tipo de fluido, o elétrico. Para melhor entendimento hoje, precisamos traduzir o termo fluido tal como usado naquele contexto, por energia. Supunham os pesquisadores de então, e não sem alguma razão, que uma espécie de energia circulava pelo sistema nervoso, tal como a eletricidade pelos fios metálicos. Aliás, a imagem que encontramos no livro sob exame neste módulo,
Quando os autores informam que os fisiologistas estão incessantemente obrigados a recorrer à comparação do nervo com um condutor de eletricidade. Não nos demoremos demais nesses aspectos meramente teóricos e, em grande parte, superados, da pesquisa psíquica, a fim de nos sobrar espaço e tempo para o caso em si. O que aí fica dito tem por finalidade destacar a ideia de que a abordagem aos problemas da mente apresentava-se, a essa altura, com forte componente fisiológico, como acabamos de ver no livro do Dr. Azam, postura contra a qual o Dr. Freud iria chocar-se frontalmente. Aliás, seria injusto queixar-nos dos doutores Bourru e Buroti neste ponto. Eles demonstraram bom nível de criatividade e não hesitaram diante de experimentações pouco ortodoxas, em termos de medicina da época. Numa jovem, histérica, naturalmente, de que cuidaram depois de alguns colegas terem considerado seu caso desesperador, conseguiram melhoras consideráveis com o que já então se conhecia sob o nome de passe. E certo que eles não empregam essa terminologia. Vejamos como nos transmitem a informação. Um dia, após termos feito, como que por acaso, algumas fricções repetidas e contínuas sobre a região do estômago, extremamente dolorida, conseguimos alívio. E mais adiante, tais fricções deveriam ser, desde o início, executadas com suavidade, às vezes, mesmo a certa distância da parte afetada. Uma boa descrição do passe, como se vê. Incumbidos do caso do jovem soldado histérico, optaram os médicos, de início, por uma experiência inabitual, a de aplicar uma barra de aço imantado ao braço direito do paciente, supostamente para provocar transferência da paralisia e da insensibilidade. Fomos surpreendidos, escrevem, ao ver surgir, como por um golpe teatral, uma personagem nova. Em compensação, a paralisia e a insensibilidade haviam se transferido, sim, mas para o lado esquerdo do paciente. Não se tratava, contudo, de simples transferência, mas da manifestação de outro aspecto da personalidade do paciente. Mudara tudo, subitamente, os gostos, o caráter, a linguagem, a fisionomia, tudo era novo. Não é mais a mesma pessoa, continua o texto. A constituição do corpo variou com as tendências e sentimentos que a traduzem. E uma transferência total. A memória se modifica, a pessoa não reconhece mais nem o lugar onde se encontra, nem as pessoas que a rodeavam e com as quais há apenas alguns instantes, trocava ideias. Modificação assim inesperada e radical era bem do tipo a nos deixar perplexos e nos fazer refletir. Começava ali longa e complicada aventura clínica. Toda vez que a barra de aço imantada era aplicada do lado direito, emergia prontamente a mesma personalidade, sempre idêntica a si mesma, dizem os autores. Uma transformação, por assim dizer, matemática, sempre a mesma, pelo mesmo agente físico e sobre o mesmo ponto de aplicação. Mais surpresas estavam em reserva. Modificações semelhantes, com o surgimento de outras personalidades, podiam ser consistentemente observadas ao aplicar-se o ímã sobre diferentes partes do corpo. Cada uma de tais personalidades tinha sua consciência própria, sua memória, sua coerência e retomava os breves espaços de vida no ponto em que os haviam deixado da última vez. Eram pessoas diferentes, bem distintas nas atitudes físicas e intelectuais. O paciente, por nome V. Louis, às vezes, Louis V., mas que chamaremos apenas de Louis, tinha 22 anos, nascera em Paris, a 13 de fevereiro de 1863, de mãe histérica e pai desconhecido e vivera em diferentes lugares. Sua mãe o maltratava e ele se tornou um vagabundo. Também ocorriam nele crises de histeria, segundo nos asseguram os doutores. Já sabemos que se colava o rótulo da histeria em espantosa coletânea de fenômenos pouco estudados e, por isso, praticamente desconhecidos nos meios científicos, ainda que familiares aos que se dedicavam ao magnetismo,
ou as práticas espiritistas. Em Louis, as manifestações histéricas consistiam na perda sanguínea pela boca e em paralisias generalizadas. Em outubro de 1871, foi condenado por furto e ficou preso até os 18 anos de idade. Andou de um lado para outro, em colônias e estabelecimentos agrícolas. Adquiriu alguma instrução primária, da qual fez bom proveito, por ser dócil e inteligente. Certo dia, no trabalho na vinha, subitamente, uma víbora se enrolou no seu braço esquerdo, sem picá-lo. O susto foi tamanho que ele perdeu os sentidos e teve uma de suas crises. Sucederam-se várias crises e sobreveio a paralisia dos membros inferiores. Ficou sem andar 3 anos, durante os quais recusou qualquer tipo de trabalho. Lapsos de memória ocorriam, mas talvez não tenham sido observados com atenção, pois são exíguas as referências ao assunto. Informa-se, contudo, que se lembrava de sua infância. Quando são limitadas suas condições para o trabalho, e escassa vontade de realizá-lo, ensinaram-lhe o ofício de alfaiate, colocando todos os dias pela manhã diante de uma mesa, munido dos instrumentos apropriados. Louis aprende o novo ofício e se torna bom profissional. Certo dia, ocorre-lhe nova crise, que dura 50 horas. Ao despertar, não tem mais a paralisia. Levanta-se, pede a roupa, que veste desajeitadamente, e ensaia alguns passos pela sala. Embora atrofiadas pela longa imobilização, as pernas respondem. Manifesta prontamente o desejo de retomar o trabalho antigo, junto de seus companheiros, na vinha, onde o susto com a víbora tirou a situação da qual acaba de sair. Recorda-se de que um dia desses levou um enorme susto com a cobra, mas não se lembra de mais nada depois daquilo. Demonstra estar desorientado, sem rumo e sem saber para onde ir. Chegado ao ateliê de costura, não reconhece o local e afirma que está ali pela primeira vez. E, naturalmente, nada entende de alfaiataria. E ainda querem fazê-lo crer que algumas peças que ali estão foram feitas por ele. De nada se lembra e nem é mais a mesma pessoa, mas um sujeito brigão, comilão e mal educado. A personalidade anterior não gostava de vinho e passava sua ração diária aos companheiros. Agora, bebe sua e ainda furta dos outros. Quando o repreendem por isso, dizendo que pode acabar preso outra vez, responde, com arrogância, que roubou, sim, mas já pagou pelo crime com a prisão. Passa a trabalhar no jardim, mas certo dia foge com objetos e dinheiro de um dos enfermeiros e é preso a algumas dezenas de quilômetros de Beaumont, onde se encontrava. Já vendera suas roupas para comprar outras e estava se preparando para tomar um trem que o levaria a Paris. Reage violentamente à prisão, bate nos guardas e os morde, em acesso furioso, aos gritos, rolando pelo chão. De volta ao asilo, é posto em célula incomunicável. Durante o resto de seu tempo em Beaumont, teve crises ocasionais, convulsões, anestesias e contrações passageiras. Saiu de lá em junho de 1881, dado como curado. Vaga daqui para ali, depois de passar algum tempo com a mãe, em Chartres. Em seguida, Mâcon, num asilo nas proximidades de Bourg, e, finalmente, não se sabe como, Paris. Mudanças eventuais de personalidade continuam a ocorrer, mas não parece tenham sido documentadas, como quando ele fica hospitalizado. Nenhuma alteração acontece no segundo semestre de 1884. Na fase das contraturas, é dócil e pacífico. Fora disso, movimenta-se bem e se torna um sujeito indisciplinado, mesquinho, ladrão e pouco dado ao trabalho regular. Enquanto duram as contraturas, todo o lado direito apresenta-se anestesiado, metade da língua, a narina direita, o olho direito com problemas da distinção das cores e notáveis aberrações. Não tem paladar, nem olfato. Ao contrário da outra personalidade, não sabe ler e parece viver mergulhado numa espécie de neblina.
As frequentes passagens de um estado a outro deixam lacunas inexplicáveis na memória, dado que cada personalidade tem a sua. Os médicos observam que a memória acompanha infalivelmente os distúrbios físicos, sempre na mesma sequência e com as mesmas características pessoais. Quando se experimenta aplicar um ímã ao braço direito, à distância, ou um frasco de cloreto de ouro ou nitrato de mercúrio, manifesta-se terceiro estado. A alteração começa com aceleração no ritmo respiratório e movimentos espasmódicos na perna e no braço, do lado direito. Uma inspiração mais profunda anuncia que a transferência acaba de completar-se, quadro este que se assemelha ao da incorporação mediúnica, após as breves preliminares do transe. Quarto estado se manifesta quando o ímã é posto sobre a nuca. Fenômenos semelhantes, mas não exatamente os mesmos, precedem ao que vimos chamando de incorporação mediúnica, respiração acelerada, imobilidade momentânea, olhos fixos, ligeiro tremor nos lábios, movimentação na boca, como se estivesse mastigando e, em seguida, deglutindo e, finalmente, o que os médicos chamam de despertamento, ou seja, a nova personalidade acaba de assumir os controles. Essa manifestação produz paralisia e insensibilização de toda a parte inferior do corpo. A parte superior continua normal, na sensibilidade e na capacidade de movimentar-se. Ele se mostra intelectualmente obtuso, ignorante, tímido, olhos baixos, e não está muito certo de sua idade, declarando ter 15 anos, quando, em realidade, tem 17. Os médicos concluem que esse estado de consciência corresponde exatamente ao curto período de sua vida durante o qual esteve paralisado das duas pernas. A próxima experiência lembra a técnica do Dr. Wickland. Louis é submetido ao que os médicos caracterizam como banho elétrico e que consiste, segundo depreendo, em choque moderado de eletricidade estática, semelhante ou idêntico ao procedimento que seria utilizado pelo Dr. Wickland, alguns anos depois. Isso leva a supor que Boru e Buroti tenham sido precursores do método. Louis é posto sobre um tamborete elétrico e as suas mãos são aplicadas aos cilindros da máquina estática. O paciente respira profundo e repetidamente e, dos dois lados do corpo, observam-se movimentos espasmódicos. O corpo todo trepida sobre o tamborete, fica imóvel por um momento, a respiração quase suspensa de todo e, de repente, os olhos se fecham. Ouve-se um ruído no faringe que termina em profunda inspiração. O sucesso ultrapassa as mais otimistas expectativas, comentam os médicos. De repente, o paciente parece desembaraçado de todas as suas deficiências físicas. Desaparecem todas as paralisias e insensibilidades localizadas. Quanto à memória, transporta-se a uma época recuada da vida e da qual ele não tem consciência em seu estado normal. Louis desperta em Saint-Urbain, a 23 de março de 1877. Tem apenas 14 anos de idade, goza de todas as suas faculdades e não se lembra jamais de ter estado doente. Voz, atitude e fisionomia são as de um menino normal. Conta a história de sua infância, suas atividades na colônia agrícola. Tudo que se segue a data onde se encontra, no momento da narrativa, lhe é completamente estranho. Esse episódio fez lembrar os casos Oxford, Eve e até Billy Milligan, nos quais a personalidade nuclear ou dona do corpo permanece como que exilada nos porões do inconsciente por longo tempo ou emerge ocasionalmente por breve espaço. Os médicos interpretam o fenômeno como consequência da ação da eletricidade, como agente físico, que restituiria ao sistema nervoso a integridade de suas faculdades motoras e sensíveis, ao mesmo tempo em que leva a consciência ao período em que essa integridade ainda não havia sido afetada. Acho que não estão muito longe da verdade, quando nos lembramos das experiências do Dr. Wickland. Observa-se, contudo, que o tratamento elétrico,
Além de haver desalojado entidades parasitárias e invasoras do psiquismo de Louis, também o levou de volta, por súbita regressão, à fase em que ainda não estava afetado por elas. Como o Dr. Wickland não menciona exemplos em que tem observado semelhantes regressões, ficamos sem saber se esta foi uma reação específica de Louis ou se há também, na experiência de Wickland, casos semelhantes. Seja como for, depreende-se que o procedimento funcionou em Louis tal como o Dr. Wickland iria observar nos seus pacientes mais tarde, ao desalojar as entidades acopladas ao psiquismo da pessoa afetada, que ficava prontamente livre de seus distúrbios psicossomáticos, pois removido o agente causador, cessava o efeito. Há, contudo, sensível diferença entre o método do Dr. Wickland e o de seus colegas franceses. O doutor americano, após desalojar as entidades perturbadoras, as atraía para o psiquismo de sua esposa, a fim de conversar com elas e convencê-las a abandonarem seus propósitos. Os doutores Bourru e Burot, ao que se supõe, jamais pensaram em tal possibilidade, e ainda que isso lhes tivesse ocorrido, é pouco provável que o tivessem levado a cabo. Por isso, após a experiência, as entidades expulsas reassumem suas posições junto a Louis, e restabelecem as conexões momentaneamente rompidas pelo choque elétrico. 2. Criatividade na pesquisa. Dissemos, contudo, que Bourru e Burot revelaram notável criatividade e isso é verdadeiro, na riqueza de métodos experimentados por eles. Certa vez, levaram Louis para uma piscina, com a intenção de estudar nele os efeitos do ímã. A barra de aço imantada, escrevem, aplicada sobre o alto da cabeça agiu como a eletricidade estática e determinou a mesma modalidade de transferência seguida de idêntica modificação de estado. E comentam, a seguir: jamais nos esqueceremos da emoção experimentada, quando, pela primeira vez, esse paciente paralítico, que desceu penosamente amparado, para a piscina, de repente, após a aplicação do ímã sobre a cabeça, começa a nadar vigorosamente, agitando os 4 membros, a subir nas cordas de nós e mergulhar com segurança. Esse espetáculo, apesar de tão maravilhoso, não se compara à transformação que o operou no domínio da consciência. Ainda pouco limitada, a inteligência se abre, extinta, a imaginação se aclara, os sentimentos afetivos, de grosseiros, tornam-se delicados, os gostos mudam, o caráter se torna dócil, as expressões se aperfeiçoam, a fala é doce e polida, os gestos moderados, a atitude reservada. Se interrogamos, essa personagem, que parece nova, reconhece-se a mesma de antes da mudança, mas transportada há 8 anos atrás. Os médicos não se cansam de estudá-lo em sua nova condição, estupefatos ante as fantásticas modificações que nele se operam. A memória da infância parece intacta, toda presente, ele sabe ler e escrever, as atitudes são corretas. Suas lembranças, não obstante, vão até o momento impactante em que a víbora se enrola no braço, na colônia penal de Saint-Urbain. Essa lembrança suscita nele, no dizer dos médicos, terrível ataque de esteroepilepsia e lá se vai a personalidade amena e educada do jovem, que parece desaparecer com todas as imagens e lembranças de sua vida, de repente, como atrás de uma cortina que rapidamente se correu sobre o passado. Vamos encontrar esse tipo de personalidade inteligente, bem informada e sensata, em outros casos, como os de Sibyl e Billy Milligan. Ficou a lição para os médicos. Era fácil repetir à vontade a experiência, fazendo o paciente regredir aos 14 anos. Bastava aplicar-lhe o ímã no alto da cabeça e se tinha de volta a personalidade amável, sensata e equilibrada, que sabia conversar educadamente sobre qualquer assunto. De repente, a conversação se interrompe, precipita-se nova crise, a paralisia ressurge, à direita, e ele se torna o Louis que conhecemos e vemos diariamente.
As transformações são de tal maneira dramáticas e contrastantes, que os doutores comparam o que presenciam com o sonho, com a diferença de que eles estão convictos de que se trata de realidade e não de fantasia surgida da imaginação excitada do paciente. E concluem, com a esperada conotação fisiológica, é uma realidade que se destaca do cérebro, em perfeita concordância com a memória e com o estado físico no qual se encontrava o doente 8 anos antes. Nova personalidade, a sexta, surge quando um pedaço de ferro doce, não aço imantado, é aplicado sobre a coxa direita. Processa-se, na linguagem do relato, uma transferência mais laboriosa que a habitual. Alguns sintomas rotineiros, contudo, reproduzem-se, como alteração no ritmo respiratório, a movimentação espasmódica da face e dos membros, como diferentes fases da crise em ordem constante. Se os autores estivessem familiarizados com o exercício da mediunidade de incorporação ou melhor, psicofônica, teriam tido outra visão dos fenômenos que se desenrolam diante de seus atônitos olhos. Há, de fato, uma rotina, bem marcada de sinais típicos e característicos para cada médium, especialmente na incorporação. Isso ocorre durante os momentos em que o sensitivo se prepara para ceder espaço à entidade que se aproxima para acoplar-se ao corpo e poder usá-lo como instrumento de comunicação, seja falando ou escrevendo. Nos médiuns bem treinados e controlados, a rotina é serena e os sinais passam quase despercebidos. Não é o caso de Louis, contudo, cuja mediunidade sequer é identificada como tal e se desenvolveu ao sabor das circunstâncias, desordenadamente, sem disciplina ou controle. Nesses casos, tanto a desincorporação como a incorporação de uma entidade, pode apresentar aspectos dramáticos que, de fato, assemelham-se à crise epilética ao observador não familiarizado com tais práticas. É precisamente o desconhecimento do que se passa, quanto ao processo em si mesmo, que leva, ou pelo menos levava, tanta gente, em que se supõe amplos conhecimentos adquiridos, a colocar na misteriosa fenomenologia o rótulo cômodo, mas que nada diz, de histeria. Por isso, no entender do Dr. Asan, a histeria é a mãe dos estados estranhos e dos milagres, ou seja, de coisas incompreensíveis. Dessa maneira, a crise dita histeroepilética, que precipita em Louis a súbita interrupção de uma conversa inteligente e educada, é sinal de desincorporação algo indisciplinada da entidade que, através dele, se manifesta e que abandone o corpo precipitadamente. É o que parece ter ocorrido, aliás, ao perceber a víbora enrolada em seu braço, 8 anos antes. Ao fugir do corpo, abandone-o a outras entidades que dele se apossam e o utilizam a seu bel prazer. Vaga o corpo, começa a rotina da incorporação de outra entidade, as alterações respiratórias, os movimentos espasmódicos da boca, da face e dos membros, e, no caso de Louis, conforme a entidade que tenta o acoplamento, ruídos, contorções e movimentos ainda mais dramáticos e exagerados. A sexta personalidade também se apresenta com características próprias, diferentes das demais já conhecidas. Não se trata mais do garoto tímido de há pouco, é um moço razoável, nada arrogante, a linguagem é correta, a pronúncia é clara, lê bem dos 2 olhos, escreve razoavelmente, é educado. Tem 22 anos de idade e se declara soldado de infantaria. A data é 6 de março de 1885, ao passo que a folhinha indica, na realidade, 22 de maio do mesmo ano. A memória apresenta as esperadas lacunas, correspondentes aos períodos em que o corpo esteve sob controle de outras entidades, como aquele em que as pernas permaneceram paralisadas. Por isso, não se lembra de ter sido alfaiate e não sabe cozer. Há outros estados, ou personalidades, mas os médicos consideram-nos de pouca importância. Certa ocasião, por exemplo, em vez de colocar o ímã exatamente sobre a cabeça, o experimentador desloca-o,
creio que acidentalmente, para frente, mais sobre a testa e surge novo estado. Os médicos, porém, preferem concentrar-se no estudo dos 6 estados predominantes. Ao cabo de algum tempo, contam os pesquisadores com elementos suficientes para deduzir algumas constantes, como, por exemplo, associar o caráter violento à hemiplegia direita, em contraste com o caráter calmo, que surge associado à hemiplegia esquerda. Na realidade, não é o caráter que apresenta essas conexões, mas a personalidade, que se revela um mau caráter, simultaneamente com as contraturas à direita. Os doutores Bourru e Burot, contudo, trabalham com esquemas estritamente fisiológicos e suas conclusões são formuladas nesse contexto. A despeito da aparente desordem que pode ressaltar de leitura desatenta do texto dos médicos, há uma disciplinada ordenação nos fenômenos observados, como se pode depreender do quadro sinótico geral das 6 principais manifestações, levantado por Arthur Maieres, de Londres, com base no estudo dos médicos franceses. Vê-se, ali, que a personalidade número 1, por exemplo, manifesta-se sempre com hemiplegia direita, anestesia, insensibilidade, do mesmo lado, demonstra temperamento violento e educação razoável. A de número 4 é paraplégica da metade inferior do copo, temperamento tímido, fala infantil, conhece o ofício de alfaiate, revela instrução precária e se manifesta quando um frasco de cloreto de ouro ou de nitrato de mercúrio é aplicado, à distância, ao braço direito. Com breves interrupções, essa personalidade ocorre de agosto de 1881 a abril de 1883, em Macon e Borg, em diferentes acessos ou manifestações. Observa-se, por outro lado, do quadro de Maieres, que é a personalidade que mais ocorre, a despeito de inúmeras e frequentes interrupções, comanda com segurança todos os movimentos do corpo físico, bem como os arquivos mnemônicos. Esse estado de relativo equilíbrio vai até o ponto em que se deu a grande oportunidade do desacoplamento, para que outra entidade assumisse os controles. Isso ocorreu, como o leitor está lembrando, quando a súbita presença da víbora no braço do jovem pregou-lhe tamanho susto que ele largou o corpo e fugiu sem pensar em consequências. O mecanismo, como se percebe, é o do choque emocional, semelhante, nos resultados, ao do choque elétrico. Dali por diante, a não ser em breves e eventuais aparições, só terá a entidade primitiva a oportunidade de reassumir seu corpo quando os médicos aplicam o ímã sobre a cabeça, na primeira experiência na piscina. Seria porque na cabeça estivesse localizada a tomada principal daquela personalidade. Nesse ínterim, revezam-se no corpo várias entidades, algumas das quais os médicos nem cuidaram de examinar detidamente. Mas parecem visitantes ocasionais, que, encontrando a porta aberta, resolvem entrar para ver como são as coisas lá por dentro. Cada uma das entidades mais assíduas, tem a sua memória específica e a cada vez que assume os controles, retoma a vida no ponto em que a deixou, ao se desligar da última vez. Por isso, nada reconhecem do ambiente em que se encontram, nem das pessoas que as cercam, sempre que ambientes e pessoas mudam também enquanto o paciente se deslocou daqui para ali. Com determinada personalidade, por exemplo, ele aprende o ofício de alfaiate. Ou, para dizer a coisa de maneira adequada, uma das personalidades manifestadas aprende ofício, que chega a desempenhar com proficiência. Ao retirar-se tal personalidade, que passa voluntariamente os controles a outra ou é sumariamente expulsa, a nova entidade nada sabe de alfaiataria e não há quem a convença de que foi ela quem cortou e fez as roupas que lhe exibem como obra sua. E não é mesmo. Se a memória fosse uma só, estariam lá arquivadas em algum ponto as lembranças da técnica empregada para fazer uma calça ou um paletó, mas essas informações estão em outra memória, de outra pessoa, ou melhor, de outra entidade que não está, no momento, no comando do corpo físico de Louis.
A questão é que todos à sua volta, médicos inclusive, só veem a figura algo patética de Louis, seu olhar desconfiado, as contraturas, o cabelo repartido à esquerda, o bigodinho fino, a roupa deselegante dos hospitais em que habitualmente se encontra. 15 fotografias ilustram o texto. Como acreditar e, mais que isso, convencer-se de que naquele corpo alternam-se individualidades dissemelhantes que vão e voltam. E se formos contar apenas com sentidos físicos de visão, audição, olfato, tato e paladar no estudo dessa fenomenologia, jamais iremos perceber a mudança de comando espiritual. Vai continuar tudo no âmbito da fisiologia nervosa, das células orgânicas e das reações bioquímicas que se processam na intimidade do corpo físico, quando este é apenas o instrumento que está sendo utilizado por diversas vontades autônomas e conscientes, que se revezam, sem que nunca se surpreenda uma superposição, ou seja, mais de uma no controle do corpo. Depois de verificar que imã ou sais de ouro e mercúrio aplicados sobre determinadas partes do corpo suscitavam esta ou aquela personalidade sempre a mesma, coerente e sequencial, os doutores resolveram pela contraprova, ou seja, agir diretamente sobre a mente das personalidades. Eles usam a expressão estado de consciência, em vez de personalidade, para verificar se o estado físico correspondente também ocorre em paralelo e necessariamente. Para atuação sobre o psiquismo, utilizaram-se da sugestão. O comando verbal é expedido da seguinte maneira: Louis, você agora vai despertar na Bicêtre, Sala Cabani, em 2 de janeiro de 1884. Ao emergir do que os médicos denominam sonambulismo provocado, ou seja, transe hipnótico, a inteligência e as faculdades afetivas são exatamente as mesmas do segundo estado, que, por sua vez, corresponde ao período em que Louis, com todo o seu séquito invisível de personalidades agregadas, esteve na Bicêtre, em Paris. Simultaneamente com a manifestação da personalidade, surgem os distúrbios físicos correspondentes, que, no caso, são a paralisia e insensibilidade do lado esquerdo do corpo. Quando se ordena que ele desperte em Beaumenival, época em que aprendeu o ofício de alfaiate, o psiquismo é do chamado quarto estado, ou personalidade, seguido de paralisia, contratura e insensibilidade dos membros inferiores do corpo físico. Do que concluem os médicos: 1. Agindo sobre o estado somático, por meios físicos, imã ou sais químicos, o experimentador coloca o paciente no estado correspondente de consciência. 2. Agindo sobre o estado psíquico, suscita-se o estado somático correspondente. Disso depreendem eles uma lei para o caso e que assim fica redigida. A lei que se depreende é bem clara: há relações precisas, constantes e necessárias entre o estado somático e o estado psíquico, ou, mais simplesmente, entre o estado físico e o estado mental, tais que é impossível modificar um deles sem modificar, paralelamente, o outro. Certo. Isso, contudo, é o como da operação. E o porquê? Há umas tantas páginas atrás, formulamos a hipótese de que as entidades invisíveis que produzem, em Louis, segundo os médicos, os diferentes estados, acompanham-no e, de certa forma, acham-se conectadas ao seu psiquismo, à espera de oportunidade ou condição para assumir o controle do corpo e manifestar-se. E isso, aliás, o que dizem todas elas, ao se declararem sempre atentas e desejosas de tais oportunidades, como podemos ver com Sibyl, Eve, Oxford Billy Milligan. A formulação oferecida, contudo, é mais do que mera hipótese, de vez que a experiência do Dr. Calvin Klein dá-lhe credibilidade, ao demonstrar o mecanismo do fenômeno. Segundo esse médico, as entidades ficam como que presas ao campo psíquico de certas pessoas. Atraídas pela aura magnética alheia, ali se enquistam por tempo indeterminado e dali suscitam toda uma série de distúrbios orgânicos e mentais,
até que sejam desalojadas ou que seja possível, como em alguns casos, Sibyl e Oxford, por exemplo, convencê-las a um acordo pacificador ou ao simples abandono de seus propósitos. Como também vimos com o Dr. Wickland, muitas dessas entidades não têm consciência de que são pessoas mortas e de que estão exercendo influência perturbadora sobre aqueles que costumamos chamar de vivos. O Dr. Wickland os convencia a abandonarem seus propósitos e deixarem em paz a vítima que, prontamente, ficava livre dos sintomas orgânicos para os quais, aliás, nenhuma justificativa era encontrada, por mais minuciosos e competentes que fossem os exames clínicos e de laboratório. Mesmo fora das concepções doutrinárias e práticas do Espiritismo, portanto, há vigorosa evidência de que entidades espirituais desligadas de seus próprios corpos físicos pelo processo da morte, podem acoplar-se, por atração, ou em razão de complexas causas anteriores, ainda não investigadas pela ciência médica, ao psiquismo de pessoas ditas vivas. É de imaginar-se, e aqui vai uma hipótese a ser testada, que, em casos como o de Louis, cada uma das entidades incrustadas no seu campo psíquico, tenha, no corpo físico correspondente, seu ponto de eleição para ligar ao seu plug. Ou que, ao ligá-lo em certas zonas cerebrais, afete a zona física correspondente, no corpo, provocando paralisias, anestesias e contraturas. Assim, quando se manifesta em Louis, a personalidade número 1, ela movimenta todo o lado direito, por estar ligada ao lobo esquerdo do paciente, ao mesmo tempo em que a paralisia se transfere para o lado esquerdo do paciente. Este vetor é controlado pela entidade número 2, quando a face fica também incluída, e pela entidade número 3, quando a face não se inclui na hemiplegia. Isso pode significar que essas duas entidades estejam conectadas com o lobo esquerdo. Tais suposições parecem, ainda, coerentes com a atuação do ímã, tão pouco investigada e conhecida, a esta altura, mas que vem de Mesmer, e até antes. Isso porque a hemiplegia esquerda é obtida pela aplicação do ímã de aço sobre o braço direito, como se operasse ali a ligação de um interruptor na terminal nervosa que vai dar do lobo correspondente, possibilitando a manifestação da entidade que ali tem o seu plug pessoal implantado. O caso Louis, no entanto, é um depósito de enigmas e complexidades, em vista da variedade e riqueza dos fenômenos que oferece. Não temos a pretensão de dispor de resposta para cada uma das inúmeras indagações que se levantam, mas é de boa praxe formular perguntas e submeter as respostas obtidas a severo exame crítico, bem como a todas as teorias e hipóteses porventura formuladas. É difícil, se não impraticável, chegar prontamente às explicações ideais e universais, em problemas desta natureza, logo às primeiras tentativas e observações. Colin Wilson queixa-se, em um dos seus livros, da frustração que os fenômenos psíquicos impõem aos que os estudam. Tão logo uma hipótese é formulada ou uma lei é depreendida, surge fato novo ou aspecto inesperado do fenômeno que põe por terra a hipótese ou a lei que pensávamos ter descoberto. A alternativa que nos resta é a de continuar formulando perguntas, tantas quantas nos ocorrerem, por mais estranhas e arrojadas que pareçam. Estamos supondo, por exemplo, em Louis, um conjunto de personalidades autônomas na disputa de seu corpo. Dentro dessa hipótese, cada uma delas tem sua memória específica, seu psiquismo, consciência, vontade, livre-arbítrio, temperamento, tendências, formação moral e demais atributos de um ser humano. O psiquismo é a memória da pessoa que conhecemos como Louis seria, portanto, um mosaico de lembranças, algumas próprias e muitas outras alheias, isto é, documentadas em outras memórias que não a sua. Uma pergunta cabe aqui, mais uma: se dessemos um nome a cada uma das personalidades manifestantes, qual seria, positivamente, o de Louis? Quem é Louis, afinal?
Aquele que se apresenta com hemiplegia à esquerda? Ou com a paraplegia? Ou, quem sabe, o que, livre de qualquer inibição física ou psíquica, nada e mergulha livremente na piscina, sob o olhar perplexo dos médicos? Garantem-nos estes que as personalidades manifestantes são coerentes e sequenciais. Quando se apresentam, vêm com todo o quadro, retomam as lembranças no ponto em que as deixaram desde a última aparição, reconhecem as pessoas com quem conviviam e desconhecem as que, nesse ínterim, lidaram com qualquer das demais personalidades manifestadas. Por conseguinte, o mosaico da memória integral só pode ser composto preenchendo-se cada lacuna deixada na sequência, com a personalidade específica que ocupou aquele espaço mental pelo tempo exato em que o tem ocupado. Daí em diante, a memória estará com outra e outra, sucessiva e rotativamente. Os doutores nos asseguram, com a mesma convicção, que as personalidades diferem traços bem marcados uma da outra, em nível cultural, temperamento, educação e hábitos. Umas são pacíficas, sensatas, agradáveis ao convívio, enquanto outras são rudes, agressivas, mentirosas, não hesitam em enganar o próximo e até a furtar descaradamente o que lhes for possível. É difícil crer que fragmentos do mesmo indivíduo possam apresentar-se com tal nível de autonomia e com tão amplo afastamento, em termos psicológicos e éticos. Por outro lado, se cada uma leva consigo sua memória, ao retirar-se para ceder espaço ao seguinte, para onde vai, onde fica e o que é feito dela e de suas lembranças? Como é possível recuperar essas lembranças e com elas preencher os claros com precisão que determina até dia e hora, por um processo de regressão àquela fase que se pretende pesquisar? Explico-me. Quero saber que personalidade estava na posse do corpo que conhecemos como Louis, no dia 2 de janeiro de 1885, das 12 às 16 horas, e o que fez. Louis é posto em transe hipnótico e recebe o comando apropriado, que consiste em despertar naquele dia e hora. Ele executa a ordem. Momentos depois, manifesta-se a personalidade que ocupou aquele espaço, tempo. Traz consigo não apenas as lembranças dos eventos e todo o seu psiquismo, mas também as consequentes manifestações orgânicas, ou seja, a hemiplegia direita, ou esquerda, as insensibilidades cutâneas nos lugares certos, ou a paraplegia e demais características da correspondente personalidade. Isso indica que cada uma das entidades está por ali mesmo, consciente e atenta, pronta a correr no momento mesmo em que as condições se tornam propícias ao surgimento. Os pesquisadores diriam que, embora não tenham logrado reunir sequencialmente toda a memória num só painel coerente, conseguiram êxito em montar o mosaico com as diversas partes componentes. Diriam, ainda, que eventos, lembranças e comandos para as contraturas, paralisias e insensibilidades estavam todos documentados no cérebro físico que, a cada sugestão, põe em ação a programação pessoal e específica para a situação evocada. Ora, o cérebro físico é apenas não está fracionado, ou fragmentado, é um todo funcional, tão bom e normal que consegue processar programas inteiramente diferentes, como se apenas houvesse trocado um disquete de computador. Por que razão, então, não responde prontamente às buscas na memória, sem que a respectiva personalidade assuma o controle do corpo? Em outras palavras, porque a memória e o psiquismo somente podem ser pesquisados quando a personalidade correspondente está presente, se o cérebro é um só. Outro aspecto, o Dr. Carlo Icahn mostrou que as entidades invasoras, parasitárias ou intrusas, permanecem acopladas por tempo indeterminado ao campo magnético do psiquismo representado pelo corpo energético e suas extensões. Ele desalojava tais entidades por meio de um vigoroso choque de eletricidade estática, do que elas se queixavam com veemência, não sem razão, ao se manifestarem.
Parece que o procedimento dos doutores Burru e Burot, ao colocarem Louis no tal banho elétrico é idêntico e produziu resultados semelhantes aos obtidos por Wickland, expulsando toda a população parasita e liberando a pessoa afetada das consequências de suas respectivas pressões. Parece admissível, portanto, supor que ao receber o comando para reviver determinado período da vida pregressa de Louis, a entidade parasita responsável por aquela faixa de tempo, e de memória, é automaticamente trazida à cena, pois está por ali mesmo, aderida ao psiquismo de seu hospedeiro. Para testar essa hipótese, ou outras que poderão ser formuladas, teríamos de conjugar as experiências dos doutores Burru e Burot com as Dodra Wickland. Da seguinte maneira: uma vez desalojadas as entidades do campo energético do paciente, e doutrinadas e afastadas definitivamente do acoplamento, conforme procedimento mediúnico adotado pelo Dr. Wickland, seria ainda possível reconstituir toda a memória, em casos semelhantes ao de Louis, preenchendo as lacunas sem a presença das personalidades que ali atuaram. Uma coisa parece certa: não há fragmentação da individualidade, nem fusão, quando o caso se decide por uma estabilidade aceitável, como em Eve, Sibyl ou Oxford. Se houvesse, a memória se apresentaria inteira, sem lacunas, na sequência certa e, no caso de Louis, sem as contraturas, paralisias e insensibilidades. Com Félida ou com Louis, não se tentou a cura pela fusão, ou por qualquer outro procedimento. Os médicos se limitaram a acompanhar os casos e observar as manifestações espontâneas ou provocá-las. O Dr. Wickland, que tentou e conseguiu curas importantes e frequentes com a sua técnica, não deixou estudos mais amplos sobre os antecedentes dos casos de que cuidou. Ficamos sem saber, ao certo, se houve casos em que seus pacientes teriam exibido o quadro usual da chamada histeria, anésia, paralisia, insensibilidades zonais no corpo etc., bem como emergência de personalidades secundárias. Estudos dessa natureza teriam melhores chances de êxito se conduzidos por equipes heterogêneas, nas suas estruturas culturais, mas homogêneas nos propósitos e que examinassem, desinibidamente, os diferentes aspectos suscitados, debater-se com amplitude os resultados parciais e programassem estratégias inteligentes de trabalho. Até aqui, os estudos dos fenômenos suscitados pela SPM têm sido predominantemente conduzidos por estudiosos de maciça formação fisiológica, mais interessados no que ocorre no contexto do cérebro físico, do que no âmbito mais amplo do psiquismo como um todo. Um modelo teórico enriquecido pelos aspectos espirituais do ser humano, explorado em todas as suas dimensões e possibilidades, ainda não foi tentado. Mesmo as experiências do Dr. Wickland são insuficientes no sentido de que não oferecem observações sobre os antecedentes dos casos que, eventualmente, se tenham caracterizado como de múltipla personalidade. Isso em nada deslustra os méritos do doutor, que demonstrou a coragem do pioneirismo e o deliberado propósito de aprender com os fatos observados o que tinham eles a dizer, sem tentar manipulá-los para se enquadrar em hipóteses rígidas e pressupostos inadequados. Ele foi dos primeiros a se convencer de que certos distúrbios psicossomáticos eram suscitados não por disfunções orgânicas da própria pessoa, mas, por contágio psíquico, por influenciação de entidades parasitárias acopladas ao psiquismo da pessoa afetada. Desalojadas e reencaminhadas essas entidades, cessavam os distúrbios no hospedeiro. Essas reflexões são suscitadas por uma das experimentações dos doutores Burru e Burot. Ativado pelo Brameto de Ouro, não ficamos sabendo onde foi aplicado, em Louis, com a finalidade de obter-se um efeito fisiológico. Louis parece mergulhar em processo espontâneo de regressão de memória que, em seguida, se reverte e remonta, rumo ao presente estado. Começa tudo com uma sensação de formigamento e queimadura, enquanto o paciente acusa o estado habitual de aceleração respiratória.
Ao despertar, ou seja, ao manifestar-se a entidade possessora, está em Chartres, tem 5 anos e vive com a mãe. Os médicos observam que ele puxa um pouco da perna direita, o que significa que já ali estava um dos componentes da personalidade que futuramente estará ligada à paraplegia. A fala é infantil e correta para a idade. Ao cabo de alguns minutos, sem novas